make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, professor Edu Lopes na área para mais uma aula de física, dando continuidade no capítulo 10. Hoje vamos falar sobre teorema do impulso e conservação da quantidade de movimento. Bem, vamos relembrar na aula passada que nós falamos sobre a grandeza impulso e a grandeza quantidade de movimento. Impulso é o produto da força com o intervalo de tempo que essa força age. Então, para que um corpo entre em movimento, ele tem que ter a interação com outro corpo, para que esse corpo, segundo corpo, aplique uma força, dê um impulso para esse corpo se movimentar. Que a força desse segundo corpo aplica essa força produz, melhor dizendo, um impulso e o primeiro corpo entra em movimento. Então, necessariamente, tem que ter esta interação entre corpos para que o corpo entre em movimento. Então, veja bem, o teorema do impulso vai relacionar impulso e quantidade de movimento. Para ser mais específico, vai relacionar impulso e variação da quantidade de movimento. Então, observe o seguinte: imagine esse carro inicialmente em repouso, velocidade inicial 0. Quando essa motorista começa o movimento, pisa no pedal do acelerador e o carro começa a se movimentar, a velocidade vai sofrer uma certa variação. Houve variação na velocidade. Lembra que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade do corpo. Se houve variação na velocidade desse corpo, houve variação na quantidade de movimento deste corpo. E é por aí que nós medimos o impulso através desse teorema. Então, a força produzida pelo motor faz o carro se movimentar. Essa força produz um impulso e faz esse carro variar sua quantidade de movimento. É por isso que, através do teorema de impulso, nós calculamos o mesmo através da equação. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza? Não esqueça jamais que variação de qualquer grandeza em física é sempre essa grandeza final menos a grandeza inicial. Então, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, você observa que a força do motor que produziu o impulso no carro fez ele variar a velocidade, logo variou a sua quantidade de movimento. Essa variação da quantidade de movimento é igual ao impulso produzido pela força. É isso que o teorema do impulso nos propõe. Calcular o mesmo através da variação da quantidade de movimento. Beleza? Tranquilo, suave. Vamos ver uma aplicação disso na prática. E é um exercício da atividade proposta, primeira questão da atividade proposta aí do seu cadernão. Na cobrança de uma penalidade máxima em um jogo de futebol, a bola que está inicialmente parada, daí nós já tiramos a primeira informação, a velocidade inicial da bola é 0. Na marca do pênalti, sai com velocidade de 20 metros por segundo, imediatamente após ser chutada pelo jogador. A massa da bola é de 0,45 kg. E o tempo de contato entre o pé do jogador e a bola é de 0,25 segundo. Qual é a força média que o pé do jogador aplica sobre a bola nessa cobrança? Beleza? Então vamos lá. Extraindo os dados da questão, nós temos a velocidade inicial da bola é 0. Haja vista que numa cobrança de pênalti, a bola inicialmente está em repouso. Quando ela sai do pé do jogador, ela sai com uma velocidade de 20 metros por segundo. Olha a variação da velocidade aí, ó.
graças à força aplicada pelo pé do jogador que produziu o impulso na mesma. A massa da bola vale 0,45 kg. O tempo de contato do pé do jogador com a bola durou 0,25 segundos, ou 25 centésimos de segundo. E a questão que é a força aplicada pelo pé do jogador sobre a bola. Essa é uma questão que nós matamos pelo teorema do impulso, sim. Houve variação da velocidade? Se houve variação da velocidade, houve variação na quantidade de movimento. E lembra que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento, queridos, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembra-te que um corpo só vai ter quantidade de movimento se ele tiver velocidade. Logo, inicialmente, a bola está parada. Inicialmente, a bola está em repouso. A velocidade inicial da bola é 0. Então, a quantidade de movimento inicial também será 0. Já que não tem velocidade inicial, não tem quantidade de movimento. Então, ficamos somente com a quantidade de movimento final. Beleza? Sendo assim, vamos relembrar o que é o impulso. É o produto da força com o intervalo de tempo. Vamos relembrar o que é a quantidade de movimento. É o produto da massa com a velocidade. Então, desmembrei aí tanto o impulso quanto a quantidade de movimento. Por que eu fiz isso? A questão que é a força que o pé do jogador aplica sobre a bola. Por isso que eu desmembrei o impulso para aparecer essa força aí. Beleza? Substituindo os valores, o intervalo de tempo que dura o contato do pé do jogador com a bola, 0,25 segundos. A massa da bola, 0,45 e a velocidade final, 20 metros por segundo. Fazendo o cálculozinho aí, nós vamos ter 0,45 vezes 20 dá 9. O 0,25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Logo, efetuando esta divisão, nós vamos chegar ao resultado que a força que o pé do jogador aplicou na bola foi de 36 newtons. Beleza, galera? Tranquilo? Tá aí, ó, uma questão que envolve teorema do impulso para calcularmos a força média aplicada do pé do jogador sobre a bola. Tranquilo? Suave, meu irmão? Galera, agora vamos falar de sistema isolado para nós adentrarmos na conservação da quantidade de movimento. Um sistema é considerado isolado quando as forças externas sobre o corpo são nulas. Quando a somatória das forças externas são nula, ou seja, quando não há força externa atuando sobre o corpo. Nós desprezamos qualquer força de resistência, seja ela o atrito, força de resistência do ar, a somatória dessas forças tem que ser 0. Beleza? Então, as forças externas aos corpos, se forem nulas, se nós desconsiderarmos essas forças, nós estamos falando de um sistema isolado. O sistema mecanicamente isolado é aquele em que as forças externas não influenciam. Nós podemos desprezar as mesmas, como a força de atrito, podemos desprezar a força da resistência do ar e assim por diante. Sendo assim, sabendo que é um sistema isolado, nós vamos analisar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ora, algo que se conserva é algo que não muda, é algo que não varia, é algo que não se modifica. E este princípio aí vai nos remeter a isso. A quantidade de movimento é constante, ela não vai sofrer variação. Podemos pegar como exemplo o disparo de uma arma de fogo, como por exemplo um canhão. O canhão, antes de ser disparado, tanto o canhão quanto a sua bala estão em repouso. Então, nós podemos afirmar que a somatória da quantidade de movimento antes do disparo é 0, porque não tem velocidade. Lembra que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade do corpo. Antes do disparo, nem canhão nem bala tem velocidade, não possuem movimento, não possuem quantidade de movimento. Então, a somatória da quantidade de movimento antes do disparo é 0.
Após o disparo, você percebe que a bala vai ter movimento, óbvio, e você percebe que o canhão sofre um recuo, tem uma velocidade de recuo, beleza? Então, após o disparo, tanto a bala quanto o canhão têm velocidade, ambos possuem quantidade de movimento. Sendo assim, o que acontece? A bala vai estar num certo sentido, o canhão vai estar no sentido oposto, vai ter uma velocidade no sentido oposto. Então, os dois corpos vão ter quantidade de movimento. E essas duas quantidades de movimento, do canhão e da bala, vão acabar se anulando também. Ora, tu pode pensar, mas professor, quantidade de movimento não é proporcional à velocidade? Sim. A bala, óbvio, vai sair com uma velocidade maior do que a velocidade de recuo do canhão. Sim. Então ela não deveria ter maior quantidade de movimento? Deveria. Porém, a massa dela é muito pequena. Já o canhão vai recuar com uma velocidade menor, mas a massa do canhão é maior. Então perceba que há esta compensação. A bala tem maior velocidade, mas tem menor massa. O canhão tem menor velocidade, porém tem maior massa. Isso faz com que essas quantidades de movimento se igualem, e como elas têm sentidos opostos, uma vai ter quantidade de movimento positivo, outra vai ter quantidade de movimento negativo. Se então vai recair numa subtração. E como essas quantidades de movimento são iguais, quando eu subtraio dois valores iguais, o resultado é zero. Então a somatória da quantidade de movimento após o disparo é zero. Exatamente igual à somatória das quantidades de movimento antes do disparo, que também foi de quanto? Zero. Ah, então esses valores permaneceu mesmo. Exato, a quantidade de movimento antes do disparo é igual à somatória da quantidade de movimento após o disparo. Então quer dizer que houve conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento se conservou, manteve o mesmo valor, 0 antes do disparo, 0 depois do disparo, já que a quantidade de movimento do canhão e a quantidade de movimento da bala se anularam. Beleza? Tranquilo, esse princípio é importantíssimo, então não esqueça disso. Então vamos resolver uma questãozinha aí do teu cadernão para isso ficar bem claro nas nossas mentes. É a primeira questão da atividade para a sala aí do seu caderno do capítulo 10. Na figura a seguir, o peixe maior de massa M igual a 5 kg nada para a direita a uma velocidade v igual a 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa M, 1 kg, se aproxima dele a uma velocidade U, de 8 metros por segundo, para a esquerda. Despreze qualquer efeito de resistência da água, vamos desprezar as resistências, as forças de resistência, sistema isolado. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade de quanto? Vamos lá. Se nós observarmos, a figura é essa aqui, ó. O peixe maior nada para a direita, com uma velocidade de 1 metro por segundo. O peixe menor nada para a esquerda, com uma velocidade de 8 metros por segundo. O peixe maior vai engolir o menor. Então, quando o peixe maior engole o menor, então vai aumentar a massa. Então, o peixe maior vai ter a sua massa, mais a massa do peixe que ele engoliu. E vai ter uma outra velocidade. Já que aumentou a massa do sistema, diminui-se a velocidade. Que velocidade vai ser essa? Bem, pegando os dados da questão, a massa do peixe maior, 5 kg, e a sua velocidade, 1 metro por segundo. A massa do peixe menor, 1 kg, e a sua velocidade, 8 metros por segundo. Após o peixe maior engolir o menor, qual é a velocidade que ele adquire? Questão de conservação de quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois que o peixezão engoliu o peixezinho. Antes, tanto o peixe maior quanto o menor possuem velocidade. Então, ambos possuem quantidade de movimento. Então, perceba que é a somatória das quantidades de movimento. A quantidade de movimento do peixão, vou chamar de Qzão.
A quantidade de movimento do peixinho vou chamar de Qzinho. Você percebe que estão em sentidos opostos. Então vai ter quantidade de movimento positivo, outro vai ter quantidade de movimento negativo. Q'linha é a quantidade de movimento dos dois peixes juntos. Ou seja, é a quantidade de movimento depois que o peixezão engoliu o peixezinho. Então nós vamos ter Qzão, quantidade de movimento do peixe maior é Mzão vezes a sua velocidade. Se eu fizer o jogo de sinal aí, ó, mais com menos, vai dar menos. Qzinho, quantidade de movimento do peixe menor, é a sua massa, Mzinho, vezes a sua velocidade U. A questão chamou a velocidade do peixezinho de U. Igual Q'linha, é a quantidade de movimento dos dois juntos. Por isso que eu somo as suas massas dentro do parênteses. É a massa do peixão mais a massa do peixinho que ele engoliu, vezes a velocidade que ele vai ter após engolir o peixinho. Substituindo os valores, Mzão vale 5 kg, a massa do peixão, sua velocidade 1 metro por segundo, antes de engolir o peixe, menos a massa do peixinho, que é 1 kg, vezes sua velocidade antes de ser engolido, 8 metros por segundo. Igual a massa do peixão, que é 5, mais a massa do peixinho, que é de 1 kg, igual a velocidade que nós vamos encontrar. Fazendo essa continha, 5 vezes 1 dá 5, 1 vezes 8 dá 8. Dentro do parênteses, as massas, 5 mais 1 dá 6. Mais 5 com menos 8, isso aqui vai dar menos 3. O 6 passa dividindo, então fica menos 3 dividido por 6. Que vai dar quanto? Menos meio metro por segundo é a velocidade do peixão após engolir o peixinho. Nas alternativas, ele quer saber se o movimento do peixe é para a esquerda ou para a direita. O sinal de negativo aí na velocidade indica que o peixão vai se movimentar para a esquerda. Resposta: meio metro por segundo, e o movimento dele vai ser para a esquerda. Beleza, galera? Tranquilo? Qualquer dúvida, tô na área. E aí, essa foi nossa aula de hoje. Até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.